Bom dia família Canaã, bom dia povo de Deus, bom dia Arivaldo, bom dia Elisa, bom dia Tainá, bom dia Luciene, que completam mais um ano de vida, que Deus possa abençoar vocês de forma tremenda, recebam o carinho de toda a nossa família, recebam os cumprimentos e o sentimento, o desejo de que Deus esteja abençoando vocês com vida, com saúde, com alegria por muitos e muitos anos em nome de Jesus. Deus seja com cada um de vós. Bom dia, povo de Deus. Bom dia para mais uma escola bíblica dominical, mais uma devocional aqui para nós. E a partir deste domingo, mês de maio, e durante todo o mês de maio, nós estaremos trazendo uma palavra, uma devocional, uma direção acerca da família. Porque em maio a Igreja Presbiteriana escolheu comemorar o mês da família. Então nós falamos de família. Nós trazemos a memória, trazemos ao nosso entendimento, trazemos ao nosso exercício diário a importância de família. E queremos falar um pouco sobre isso. Queridos, nós estamos vivendo um tempo que de fato era quase impossível de se acreditar que a nossa geração passaria por essa circunstância tão hollywoodiana, né? Coisa que a gente só via em filme. Mas nós temos vivido dias onde falar-se de bem-estar, preocupar-se com como você está, como o outro está, ela tem sido muito atrelada à questão física. Porque nós estamos vivendo uma pandemia, então logo quando se pergunta, e a família, como está? Você logo associa a questão pandêmica e já traz um raciocínio em cima, se está bem, se está contaminado, se está hospitalizado, se está com assintomático, se está passando por qual tipo de sintomas. E essas coisas todas são as que vêm à nossa memória, e então nós respondemos se está tudo bem, nós respondemos que está bem. Se a coisa não está tão bem, mas está caminhando, nós também respondemos que está bem. Ou então não está bem, tenho parentes, tenho amigos, tenho filhos, tenho esposa, mãe, pai, que estão enfermos, que estão necessitando de ajuda, de oração. E assim a gente vai prosseguindo, dando muita vazão a essa questão física. Nós estamos errados? De maneira nenhuma, queridos. De fato, nós temos que preocupar com estas questões. De fato, nós temos que se preocupar com como nós estamos fisicamente, né? Ainda mais vivenciando uma enfermidade que nos ataca de forma arrasadora. Temos sim que nos preocuparmos com isso, mas como crentes no Senhor Jesus, nós também precisamos pensar como cidadãos dos céus. Nós não podemos focar apenas naquilo que estamos vivendo num plano físico, deixando de avaliar toda a questão espiritual que nos rodeia, queridos irmãos. Então, quando a pergunta é feita, e a família como está? Nós olhamos para um aspecto físico, que de fato é o primeiro aspecto, claro, mas nós também precisamos olhar para um aspecto espiritual. Como que a minha família está fisicamente? Tem todo um atributo. Mas como ela está espiritualmente? Também tem todo um atributo e precisa ter. É como se a gente tivesse com uma viagem muito importante, marcada, e a gente tivesse que arrumar as nossas malas. Só que nós não temos um tempo exclusivo para arrumar as nossas malas.
Então nós precisamos arrumar as nossas malas de forma concomitante com aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Então eu trabalho, eu estudo, eu me alimento, eu me cuido, mas eu também tiro um tempo para arrumar as minhas malas para que no dia da viagem esteja tudo preparado, esteja tudo pronto. Eu gosto sempre de lembrar, quando eu cito essa questão de preparo das virgens, né? Das preparadas, das atentas e das nécias, que deixaram para fazer as coisas na última hora e perderam o embarque. Não é verdade? Então, eu vejo muito essa questão da nossa vida hoje no mundo como essa analogia. A gente está se preparando para uma viagem. Essa viagem já está marcada. Essa viagem é extremamente importante. É a viagem que nós vamos com Deus para uma vida eterna. E nós precisamos preparar dia após dia as nossas malas. Então nós olhamos para o nosso físico, olhamos, claro, preocupamos-nos com isso. Mas não podemos deixar de preocupar com aquilo que é espiritual. Nós não podemos parar de arrumar as nossas malas. E eu gostaria de te convidar hoje, nesta manhã, falando acerca de família, entrando nessa questão do mês de maio, né, onde nós comemoramos o mês da família. Eu queria te levar a pensar, amado irmão e irmã, em algumas coisas nesse sentido. Como a gente está levando a nossa vida e a nossa família? Como está? E para isso eu gostaria de te convidar a pensar dentro de um texto bíblico, de forma que possamos avaliar a nossa questão familiar, o nosso bem-estar, com uma visão mais profunda do que somente uma visão física e circunstancial. Eu te convido a abrir a sua Bíblia, lá em Josué, capítulo 24 de Josué, no verso 15, um texto extremamente conhecido de cada um de nós. Josué 24, capítulo 15. Diz assim: Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam-se se vão servir aos deuses que os seus antepassados adoraram na terra da Mesopotâmia, ou se vão adorar os deuses da terra dos amorreus, aonde vocês estão agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Que coisa maravilhosa! Esta passagem está falando de família? Está falando de família. Está falando de um contexto físico? Está falando de um contexto físico. Está falando de um contexto espiritual? Tremendamente falando de um contexto espiritual. Aliás, eu não temo em afirmar que este texto traz a ideia de uma família que vivencia as circunstâncias físicas ao seu redor, o que está acontecendo, mas são pautados por aquilo que é espiritual. E é isso que nós, como crentes no Senhor Jesus, precisamos aprender e avaliar, irmãos. Porque, de fato, isso é o que nos sustenta. E aí, quando surge a pergunta, e a família, como vai? Nós pensamos na questão física, pensamos, mas precisamos pensar. Isso tem que estar latente na nossa alma, isso tem que estar na ponta da nossa língua.
Nós precisamos exercitar o nosso pensamento nas coisas espirituais. Porque é no campo espiritual que as coisas se discernem, amados irmãos. Então nós precisamos ter isso na ponta da língua, tem que ser um exercício diário. Minha família está bem. Mas não é necessário você falar, não. E aí, meu irmão, você está bem? Não, estou. E a família? Vai bem. E meu filho ora de manhã, de tarde, de noite. E minha esposa também. Ela tem um cantinho de oração onde ela forrou os panos. E ela então entra entronizando o Santo dos Santos. Não é essa a ideia. É você exercitar essa vida espiritual de tal forma que quando a pergunta te seja feita, e aí, como que a família, como vai? Ao invés de vir na sua mente só o contexto físico, de enfermidade ou não, de tomar um remédio ou não, venha também na sua mente, de forma natural, contexto espiritual. Contexto espiritual. É como se alguém te perguntasse, e aí, a família vai bem? A sua boca respondesse, vai bem, de uma forma física e espiritual. E isso estivesse muito bem definido na sua mente. Ela está bem fisicamente, porque não está sofrendo de nenhuma enfermidade, ou se está sofrendo, está sendo medicada e cuidada nos termos indicados, e ela está bem também espiritualmente, porque ela está caminhando com Jesus. Isso precisa estar definido na nossa mente. E o que eu queria falar com você hoje é sobre isso. E a família, como que vai? Nós temos aqui um texto que fala de família, que fala de Josué, já no finalzinho da sua carreira, despedindo-se ali da liderança, dando uma mensagem poderosíssima, lançando um convite irrecusável para o povo que ele liderou. E a gente pode tirar 3 coisas bem básicas deste texto, de forma bem simples, para a gente pensar. Por exemplo, quando nós lemos o texto, eu e a minha casa serviremos a Deus, ao Senhor, nós podemos entender, queridos, que é lançado um olhar ao redor, é lançado uma percepção nas coisas que estão acontecendo extra aquela família, extra a família de Josué. Percebe-se então, queridos, que eles estão inseridos no meio pela história que Josué conta, sendo usado como boca de Deus. Né? O capítulo 24 é intitulado como a despedida de Josué, no qual ele reuniu todas as tribos, chamou os conselheiros, chamou os líderes. Então, Josué foi usado como boca de Deus para falar aquilo que o Senhor tinha para falar. Então, por dentro desta fala, se você ler o texto, você vai compreender bem melhor essa situação. Leia todo o capítulo 24, você vai perceber que a gente consegue entender que a família de Josué e muitos dos cristãos ali naquela época estavam inseridos numa sociedade, ainda que fosse o povo de Deus, numa sociedade que estava aceitando outros tipos de coisa, estavam adorando outros deuses e, consequentemente, estavam se dando a outras práticas não condizentes com o Evangelho, com a palavra de Deus que se tinha até aquele momento. Então, o que a gente precisa entender aqui é que é lançado um olhar para fora. Josué não está trazendo aqui em nenhum momento uma questão bitolada de visão tampada. Ele está muito bem percebendo, olhando ao seu redor e vendo o que está acontecendo.
Então ele tem bem definido na sua mente, no seu coração, esta questão física e espiritual. Então ele consegue olhar para fora e entender o que está acontecendo a ponto de trabalhar a sua casa para fazer a vontade de Deus. E é isso que é interessante, e é isso que eu queria que ficasse guardado no nosso coração. Esse exercício de estar sempre olhando para fora e olhando para dentro, olhando para fora e olhando para dentro, e corrigindo, assim, minimizando os erros, os defeitos de um povo salvo que vive num contexto de impiedade. Eu não posso me trancar só naquilo que é físico e nem muito menos só naquilo que é espiritual. Eu preciso trabalhar estas duas coisas. Eu preciso estar vivendo o meu dia a dia, mas não deixando de arrumar minhas malas para viagem. Então essa é a grande questão. Porque quando nós olhamos para o texto, dentro do seu contexto mais próximo, a gente vai perceber que Josué, na sua despedida da sua liderança, ele vai reunir o povo, vai reunir a liderança e vai ser usado por boca de Deus para contar aquilo que Deus fez até ali. Deus ajudou eles a vencerem inimigos, Deus ajudou eles a chegarem na terra prometida, Deus os livrou. E ele vai dizer assim: só que no contraponto disso, vocês estão adorando deuses de fora. Vocês, ao longo dessa caminhada, se permitiram adorar deuses dos amorreus. E ao adorar deuses dos amorreus, vocês foram se dando ao luxo de fazer coisas, rituais, viver a sua vida de forma que não agradasse a Deus. Então, diante de todas estas coisas, vocês precisam tomar uma decisão. E aí eu já vou dizer logo de cara para vocês que a minha decisão, a decisão da minha casa, é que nós vamos servir a Deus. O Deus que caminhou conosco, o Deus que nos ajudou, o Deus que nos abençoou, o Deus que fez todas as maravilhas, o Deus que operou milagres, o Deus que em todo o tempo, na alegria e no choro, ele estava junto de nós. Mas ele faz isso tendo a noção do que está acontecendo. Isso nos faz muito lembrar da época de Noé. Nos faz muito lembrar da época de Noé, porque na época de Noé aconteceu uma coisa complicada. Eles estavam diante de uma situação onde o mal crescia, a impiedade florescia, né, em largos campos, e estava Noé ali fazendo a vontade de Deus, ele e a sua casa. Então Deus fala com ele: olha, você vai construir um barco, você vai construir um navio de características gigantescas, porque eu vou te usar. E Noé, então, e a sua casa, eles olham ao redor, avaliam a situação, veem e percebem o quanto a impiedade no coração do ser humano cresceu, o quanto o povo está brigando por nada, o quanto o povo está matando por nada, o quanto o povo está deixando de amar por nada, o quanto o povo está brigando à toa. E eles entendem que há uma direção a ser seguida, espiritual, muito maior do que a física, e nós precisamos caminhar nessa direção. Então, hoje, essa primeira observação acerca deste texto, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o primeiro ponto a observar na nossa vida nós temos que olhar para fora, ver o que está acontecendo, olhar para a parte física da coisa, seja enfermidade, seja política, seja o que for, né? Nós precisamos ter um olhar atento a todas estas coisas, né? Como os filhos de Issacar, ao proclamarem Davi em Hebron como o rei de toda Jerusalém, o rei de todo Israel,
O texto vai dizer que eles lançaram um olhar, tendo conhecimento das coisas que aconteciam, eles resolveram apoiar Davi a ser rei. Porque eles entenderam ser, diante de tudo aquilo que estava acontecendo fisicamente, espiritualmente, o melhor a se fazer era colocar aquele ungido de Deus no reino. Então nós precisamos ter esta propriedade de lançar os olhos e avaliar as situações, irmãos. Para que nós tenhamos uma postura espiritual, nós precisamos avaliar aquilo que é físico, aquilo que está acontecendo, e entender que a melhor coisa está com Deus. Para que isso aconteça, queridos, e aí já é um segundo ponto de observação dentro deste texto, nós percebemos claramente a posição de liderança. Josué estava deixando a liderança do povo de Deus, mas ele continua a liderança da sua casa. Indiferente ao que vocês estão fazendo, aos deuses que vocês estão seguindo, ou que vocês vão escolher seguir, eu e a minha casa vamos servir a Deus. Então nós percebemos aqui que alguém tomou a dianteira. E biblicamente falando, este alguém é o homem da casa. É aquele que Deus levantou como sacerdote da sua casa. Né? O texto bíblico lá em 1 Coríntios vai nos falar isso muito bem. Que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Isso nos dá essa conotação muito clara de que paira sobre o homem essa responsabilidade de direcionar espiritualmente a sua casa. Ele é o sacerdote do lar, mediante a cabeça de Cristo, que é o sacerdote da casa. O sacerdote supremo, né? É Cristo. Mas o sacerdote do lar, a responsabilidade sobre a sua casa é do homem, é do marido, é do esposo, é do pai. Então eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bora lá, vamos seguir então. Há um cabeça direcionando isso, cabe a nós. Mas na falta deste elemento, seja por perda física, ou seja pela perda espiritual dessa condição, outros podem assumir, queridos. A esposa pode assumir esse papel se o marido não está o executando. Um filho, não o papel de mandar na casa, mas o papel espiritual do sacerdócio, da oração pelo seu lar, da busca a Deus para que haja mudança, para que haja transformação, para que a sua casa possa servir ao único Deus verdadeiro. Então nós percebemos, queridos, ao avaliar essa questão familiar e a família como vai, nós percebemos que para que a família esteja bem de forma espiritual, é preciso lançar um olhar sobre o que está acontecendo ao nosso redor e tirar dali os parâmetros. É preciso que alguém tome essa dianteira, alguém esteja à frente, direcionando com a mente de Cristo. Porque, queridos irmãos, o que vai de fato no final das contas responder a pergunta: e a família, como que vai? De forma espiritual, a forma que a gente vai ter de avaliar essa situação, e aí é uma terceira observação, a forma que a gente vai ter de avaliar essa situação, o medidor destas coisas todas, o termômetro da família bem espiritualmente é a atitude. Atitude é tudo, queridos. A saúde espiritual, ela vai ser medida em frutos, ela vai ser medida em ações. Lá no Gênesis, a família perfeita, né, que foi criada diretamente das mãos de Deus, ela é criada e a ordenança que paira sobre ela é uma série de ações, é uma série de atitudes. É frutificar, é multiplicar, é encher a terra, é sujeitar a terra.
ou subjugá-la, né? É uma série de ações que precisam ser feitas. Aquela família é construída em cima de ações. E não tem como medir a nossa piedade, o nosso cristianismo, sem ação, sem atitude. Porque este amor de Deus em nós, a convicção que nós temos no Senhor, a fé que nós temos no Senhor, o entendimento de quem é Deus para nós, vai nos levar à piedade, vai nos levar a tomar atitudes em face às circunstâncias que nós estamos observando ao nosso redor, em face ao nosso próximo. Então, tudo isso são atitudes, são situações que vão gerar frutos, né? E o próprio Jesus disse que toda árvore que não tivesse fruto, ela seria cortada. O machado já estava ali, preparado para isso. Então, como é que nós medimos? Como é que nós podemos avaliar para responder como que vai a minha família espiritualmente? O que ela tem feito? Está apática? Está parada? Não quer saber das coisas de Deus? Não quer se movimentar no âmbito espiritual? Tem alguma coisa errada. Está muito ativa nas coisas seculares, está muito ativa naquilo que é material, mas está praticamente inerte naquilo que é relativo a Deus e às coisas espirituais. Tem algum problema, precisa olhar, precisa averiguar. O sinal de alerta já está piscando. Então, a forma que a gente tem de responder essa pergunta acerca e a família como está de forma espiritual é ver fruto. Não estou falando de pessoas desenfreadas que vivem dentro das igrejas com um ativismo louco, porque isso também não é sadio, mas a pessoa também totalmente inerte. Não quer saber de nada da igreja, não quer saber de nada que é feito, não se interessa por nada, não está à frente de nada, ela está precisando ser avaliada. Então, queridos, a ideia é essa, que neste mês de maio, onde falamos acerca de família, que a nossa comemoração ela seja mais avaliativa, ela seja mais introspectiva do que festiva. Não que a gente não tenha que comemorar e festejar e nos alegrarmos, não é isso. Mas ela precisa ter um toque um pouco mais avaliativo, reflexivo. Se estamos de fato vivendo a felicidade no sentido mais amplo da palavra, que engloba todas as coisas e não só o material. Então, que neste mês de maio a gente pondere um pouco mais sobre a nossa vida. Eu, homem, como pai, como marido. Você, mulher, como mãe, como esposa. Vocês, filhos. Que nós possamos ponderar mais e melhor sobre como vai a nossa vida no âmbito espiritual. Será que nós vamos bem? Se não vamos bem, o que precisa ser feito? Aonde que precisa ser corrigido? O que precisa ser observado? Qual atitude precisa ser feita para que gere frutos e gerando frutos nós possamos entender que caminhamos da maneira que o Senhor Jesus Cristo ordenou. É isso que eu quero que você reflita nesta manhã, é isso que eu quero que você reflita neste dia e em nome de Jesus, que seu dia seja guardado pelo Senhor e que mais tarde possamos estar juntos lá na igreja, comemorando, adorando a Deus, participando da mesa do Senhor, do grande memorial de lembrança daquilo que Cristo fez por nós, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que tenhamos um tempo de oração nesta manhã. Feche seus olhos. Deus, obrigado.
Obrigado pelas vidas, ó Deus, que o Senhor permitiu completar mais um ano. Obrigado, Pai, pelo nosso relacionamento, porque amamos essas pessoas. Obrigado, Deus, pelo ensinamento do Senhor. Obrigado por mais um mês que se inicia. A gratidão no nosso coração. Ó Pai, que nesse tempo onde é usado para comemorar o mês da família, seja um tempo de reflexão, para de fato isso nos aproximar mais do Senhor dia após dia. Abençoa a minha casa, abençoa a casa de todos os meus irmãos, para a honra e glória do teu santo nome. Que a tua palavra preencha o nosso coração em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmão. Fique na paz do Senhor.